Olá, meu querido, minha querida, tudo bem? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. É com alegria que nós vamos celebrar o Senhor nessa noite, que vamos compartilhar da palavra, vamos orar, vamos buscar a face de Deus, tendo certeza que Deus é conosco em todos os momentos da nossa vida. É com muita alegria que nós podemos realmente nos reunir, mesmo que seja de forma online, né? Importante nós estarmos unidos, ser online, presencial. Esse é um detalhe. No momento é um detalhe. Importante nós estarmos unidos em Cristo Jesus para celebrarmos a Ele, para glorificarmos o nome dEle. Então isso é muito importante. Vem você conosco, com concentração, com entendimento, com sabedoria, com desejo de celebrar o Senhor nesta noite. Que realmente Deus abençoe tremendamente a sua vida. Vai dando um joinha pra gente lá no chat, deixando seu pedido de oração que nós vamos orando no final, né? Vai falando um oi lá com a gente. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus, nesta noite e em todos os dias da sua vida. Convido você a abrir sua Bíblia comigo, no Salmo 149. Salmo 149, vamos fazer a leitura desse salmo, né? Um salmo muito bonito. Aliás, eu não acho que tem salmo feio, né? Tem uns que a gente identifica mais e outros menos, né? Mas Salmo 149 é muito joia. Diz assim: Aleluia! Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufe e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia! Querido, cante ao Senhor um cântico novo. Eu gosto muito dessa expressão. Desde quando eu me converti, há mais ou menos 31 anos atrás, eu sempre ouvia falar sobre esse texto. Cantai ao Senhor um cântico novo. Inclusive, tem uma música, com essa frase. Cantai ao Senhor um cântico novo. Muitas igrejas hoje têm interpretado erradamente isto. Entendem que é cada semana uma letra nova. Por isso nós temos aí milhares e milhares de músicas, chamadas músicas gospels. Na verdade, cantar ao Senhor um cântico novo é uma expressão de verdade na nossa adoração. Não é necessariamente uma letra nova, mas é com uma atitude, com um coração diferente. Às vezes a letra pode ser lá de 1900 e bolinha, como diz antigamente. Mas se eu canto ao Senhor com sinceridade de coração, e aquela letra é uma letra teologicamente correta, uma letra que ali, aquela melodia é bíblica, eu estou cantando de todo o meu coração, e esse é um cântico novo. Qualquer adianta eu pegar cada domingo, cada semana, um cântico novo, no sentido de letra nova, se eu não o faço de todo o coração. Então, quando eu canto ao Senhor, eu preciso cantar um cântico novo. E isso precisa chegar diante dele, na alegria do Espírito Santo. Te convido, querido, a você ser um verdadeiro adorador. Um adorador que adora o Senhor não só de palavras, mas em espírito e em verdade. Não só com gestos, com sons sonoros, mas com coração, com sinceridade. Que não fique murmurando, mas simplesmente se entrega na presença do Senhor. Fecha os teus olhos. Vamos estar orando neste momento. Santo Deus e eterno Pai, bendito é teu nome. Toda honra, glória, louvor e adoração pertence ao Senhor. Nos colocamos diante do teu altar, pois queremos buscar a tua face. Queremos engrandecer o teu nome e adorar o Senhor em espírito e em verdade. Queremos, ó Pai, colocar diante do teu altar as nossas vidas,
queremos vivê-la, Pai, realmente para manifestar a glória do Senhor. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, nessa noite, ó Pai, que nós vamos celebrar o Senhor, que já estamos celebrando ao Senhor, que o façamos realmente de todo o coração, de todo entendimento, que cada cântico, Senhor, seja um cântico novo na nossa vida, manifestando a glória do Senhor. Assim, ó Pai, nós nos colocamos diante do altar nessa noite e pedimos, Senhor, que receba o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar louvando ao Senhor nesse momento. Louve com alegria, em nome de Jesus. Nosso Deus é soberano, Ele reina desde a fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu do céu, fez a separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela
sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez a separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Como é bom louvarmos a Deus, como é bom engrandecer o nome do Senhor, como é bom servir ao Senhor. Vai colocando seu pedido de oração aí no chat, para que no final nós estejamos orando pelos seus pedidos de oração, que Deus realmente esteja abençoando, fazendo coisas tremendas na sua vida, em nome de Jesus. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos, imaginamos. Deus é muito mais. Quero agradecer aos irmãos que estiveram, que estão orando pela vida dos meus pais, minhas irmãs e sobrinha. Meu pai recebeu alta ontem do hospital, graças a Deus, já está em casa, se recuperando, está bem fraquinho, mas glória a Deus que ele está em casa. Peço que vocês continuem orando pela recuperação dele, para que Deus complete essa boa obra na vida dele, principalmente para que ele, minha mãe e minha família, de uma forma geral, possa ter essa fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Bem, quero conversar com vocês hoje, bater um papo com vocês hoje, numa coisa bem simples. Nós, domingo, comemoramos a Páscoa, a libertação em Cristo Jesus, a vitória em Cristo Jesus que nós temos. Mas e aí? O que restou da Páscoa? O que restou da ressurreição de Cristo? Da Páscoa, no sentido humano, talvez alguns ainda possam ter meio ovo de chocolate. O meu está quase inteiro ainda, se as minhas formiguinhas aqui de casa não tacarem ele. A Lidinha fez um ovo para mim maravilhoso, do jeito que eu gosto, um ovo de chocolate. Mas isso, como nós falamos, não é a Páscoa. A Páscoa, como nós falamos, é a ressurreição de Cristo. É Cristo ressurreto, é Cristo vivo, é Cristo que foi assunto aos céus. Mas qual o desdobramento disto para a nossa vida? Qual o desdobramento disso para a minha vida? De domingo até hoje, 3 dias se passaram. O que aconteceu com a minha vida? O que aconteceu com a sua vida? Você ainda está lembrando a Páscoa ou já esqueceu? Ou já está pensando na Páscoa do ano que vem, para ver quanto que você vai ganhar de chocolate? Na verdade, queridos, nós precisamos parar e refletir que a Páscoa, como nós falamos, não é simplesmente uma comemoração. Ou, se nós queremos lembrar dela, e podemos lembrar como nós lembramos todos os meses, através da ceia também, que é onde o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ali entregou na cruz do Calvário. Mas há um versículo que eu queria conversar com vocês hoje, e ele ficou me incomodando, ficou me incomodando. Ele não tem grandes coisas assim teológicas, não. Mas tem algumas aplicações nele que é muito profundo para a gente pensar. Esse versículo está no Evangelho de Mateus, capítulo 28. É o mesmo texto que fala da ressurreição de Cristo. É o mesmo momento quando as mulheres vão ali no primeiro dia da semana,
né? Maria Madalena, a outra Maria, foram ali no sepulcro, tá? Versículos 6 e 7, citamos eles também domingo, na nossa ministração. Diz assim: ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Ide, pois, depressa, e dizeis uns aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, é como vos digo. Querido, só esses dois versículos, versículos 6 e 7, né, para a gente pensar um pouquinho hoje. Aqui, como nós falamos domingo, da ressurreição, né, Cristo ressuscitou, né, o versículo 7 diz assim: e depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai diante deles, diante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, é como eu vos digo. Então, algumas coisas aqui para a gente pensar. Existe o imperativo do ide, né? Não é uma opção, é para elas irem rápido, espalhar aquela notícia entre os discípulos e espalhar para outras pessoas também, que se cumpriu a palavra de Deus, que a promessa de Jesus foi cumprida, que aquilo que ele prometeu, ele o fez, e é para ir rápido, para falar com eles. Mas eu quero ficar mais ainda no final. Ele diz: e vai diante de vós para a Galiléia. Jesus havia falado isso antes. Jesus havia orientado isso a eles antes. Que depois que isso acontecesse, da ressurreição dele, aí para eles irem para a Galiléia, que lá eles iam se encontrar. Lá ele estaria junto deles. E aqui tem algumas coisas que eu queria pensar com vocês. Por que ir para a Galiléia? Não há muita explicação bíblica aqui, né? Mas algumas coisas ali que nós podemos pensar. Primeira coisa que nós podemos pensar, né? Ir para a Galiléia, eles estariam juntos. A ideia de estar junto. E hoje em dia, estar junto para nós é uma coisa meio difícil. Nós somos uma sociedade, que eu costumo brincar, que nós somos antissocial. Com a evolução de todas as coisas, a tecnologia, nós temos nos tornado antissocial. Quem está participando conosco hoje, que é mais ou menos da minha idade, vocês vão lembrar bem que na nossa infância, a gente conhecia todo mundo da rua, a gente tinha amizade com todo mundo da rua, a gente ia na casa de um, de outro. Quando chegava no finalzinho da tarde, a gente ia brincar na rua, né? Andando aqui, essa semana no bairro São Judas ali, né? Ainda vi muitas crianças brincando na rua. Fez eu lembrar da minha infância, como era gostoso estar junto. Mas hoje, nós já somos mais dispersos. Nós às vezes não gostamos de ficar juntos. Estar junto também dos discípulos ali, eu creio que traria ensinamento para eles. Estar junto ali seria um estar apoiando o outro também neste momento. Eles estavam passando um momento muito difícil, o momento da morte de Jesus. E eles não lembravam da palavra de Jesus que ele ia ressuscitar. Então, para eles, a morte ali tinha um peso muito grande, muito pesado. Então, eles estarem juntos ali na Galiléia, um estaria apoiando o outro. Um poderia, quem sabe, até lembrar das coisas que Jesus tinha falado. Então, estar junto traz essa ideia de ombro a ombro, de caminhar juntos. O Senhor não nos criou para vivermos isoladamente. Ele nos criou para vivermos juntos. Desde a criação do mundo. Crescer e multiplicar. Ele nos criou para um apoiar o outro. E como isso é bom quando a gente não está bem, a gente está triste. Às vezes nas lutas, como eu me senti confortado com as orações dos irmãos, com os irmãos que mandaram um videozinho com uma música, com uma palavra, com os irmãos que perguntaram como estavam meus pais.
Isso é sinal que nós somos família, que nós somos unidos uns com os outros. Mas se somos dispersos, como hoje a sociedade tem vivido, a gente não sente mais o apoio das pessoas, o calor humano. Por isso, querido, que eu também costumo falar aqui muitas vezes, que nós precisamos estar unidos neste momento. Estarmos juntos, lado a lado. Porque o Senhor também nos mostra isso. Eu acho interessante que quando você vê toda a história bíblica, mesmo quando ali Jesus com seus discípulos, ele manda eles irem em algum lugar, eles mandavam eles irem de 2 a 2. Nunca só. Porque um estava junto ali apoiando, ajudando. Mas também estar junto traz algumas dificuldades. Já há alguns anos existem esses programas que eu não gosto, vocês sabem disso, eu falei muitas vezes na igreja, não assisto e desaconselho qualquer pessoa a assistir, porque no meu ponto de vista não há nenhuma cultura e não traz nenhuma edificação para a nossa vida. Mas por que os Big Brothers da vida, a Fazenda, a Casa, dava tanta confusão? Porque as pessoas estavam ali juntos, não tinha uma válvula de escape, da intriga, da briga, da discussão. Assim também é a igreja. Muitas vezes está junto com a igreja, a gente vai ter discussão, vai ter problemas, vai ter às vezes inveja, vai ter às vezes pessoas vão falar coisas que não foram ditas, às vezes por maldade, às vezes sem maldade, por entender errado e por transmitir algo que não tinha que transmitir. Então, estar junto também tem suas dificuldades. Mas eu digo para você, querido, que os benefícios são muito maiores do que as dificuldades. Então, Jesus Cristo fala, vou diante de vocês, a gente se encontra na Galileia. Ali eu vou ver vocês. E elas vão correndo e falam com eles. Mostram isso para eles. Versículo 10, então Jesus lhes disse, não temais, ide avisar os meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Ou seja, Jesus reforça, vão para lá que lá vocês vão me ver. Mas vocês vão estar juntos. Então é muito importante isso, nós pensarmos desta unidade. Oração sacerdotal, Evangelho de João capítulo 17, fala da unidade. E hoje nós vemos uma igreja dispersa, uma igreja desunida, desconectada, uma igreja que muitas vezes não se aproxima. Antigamente, quando terminava os cultos, as pessoas gastavam 10, 15 minutos batendo papo na porta da igreja. Hoje ainda algumas exceções acontecem. Mas hoje, mal termina o culto, cada um quer sair correndo, pegar seu carro, desaparecer da porta da igreja. Não tem mais esse contato. Meu amado, o Senhor nos ensina em toda palavra que nós estamos juntos. Ó, como é bom e agradável viver unidos, irmãos. Que devemos exortar uns aos outros, quanto mais que se aproxima aquele dia. Que não deixemos de congregar. Então, querido, estar junto também é um imperativo para nossas vidas. Não é uma opção. Você tem andado junto com os irmãos? E veja, não é escolher os irmãos, é andar com os irmãos. Se você é uma família grande, mais de 3 irmãos, sempre vai ter um irmão que tem um pouco mais de dificuldade com a gente que o outro. Mas ele continua irmão. Eu continuo andando com ele, eu continuo pronto a socorrer. Porque, meu irmão, a gente fala assim, é sangue do meu sangue. Mas também somos irmãos em Cristo Jesus pelo sangue do Cordeiro. Então, mesmo aqueles irmãozinhos que às vezes são mais difíceis, nós temos que amar mais. Temos que clamar mais a Deus por eles. E precisamos estar junto deles. Pois às vezes ele está precisando de um ombro amigo, onde ele pode reclinar a cabeça e pode chorar. Mas outra coisa que eu fico pensando quando eu vejo esse texto, essa ordem de Cristo,
né? Desde quando ele falou no primeiro momento, ordenando que eles fossem estar juntos, que eles permanecessem juntos ali na Galileia, aonde ele ia aparecer para eles, aonde ele ia se mostrar para eles, aonde ele ia se manifestar para eles. Obediência à palavra. Veja, Jesus havia dado essa ordem, aqui ele tem que reforçar. Então nos traz a ideia que os discípulos ainda não estavam fazendo isso, não estavam indo para lá. E é o mais provável, porque eles também não lembravam que ele ia ressuscitar ao terceiro dia, como ele havia dito. Então eles, de certa forma também, eles estavam naquela de incredulidade, acabou. E nós muitas vezes também não temos tido mais a obediência à palavra. Há uma doutrina que a nossa igreja acredita, é uma doutrina da reforma, dos reformadores, né? E essa doutrina diz o seguinte, que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Ou seja, o que significa isso? Significa que nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não simplesmente contém a palavra de Deus, como alguns dizem. A diferença é, quando você acha que ela contém a palavra de Deus, quer dizer que em alguns momentos você está dizendo que não é vontade ou não é direção de Deus, não é aquilo que Deus queria dizer. Então essa doutrina de contém é herética, nós não acreditamos. Para nós, protestantes, para nós, igreja reformada, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a única regra de fé e prática. Então é através da Bíblia que eu vou direcionar a minha vida. É através da Bíblia que eu vou dar direcionamento nos meus dias, nas minhas decisões. Então é através do conhecimento da palavra que eu vou organizar todo o meu viver. Mas hoje nós temos ignorado isto. Talvez, como os discípulos, por incredulidade ou por negligência, não estou dizendo que os discípulos foram negligentes, mas de alguma forma eles não lembraram. Talvez você também não lembre aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando com você. Ou talvez você não queira ouvir o que o Espírito está dizendo. Em Apocalipse, por mais uma vez, diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, querido, nessa ideia de obedecer a palavra, é obedecer aquilo que a palavra de Deus manda. E poderíamos listar aqui tantas coisas que a palavra de Deus nos orienta, nos ensina, nos mostra, tenta nos moldar para ver de uma forma melhor, e muitas vezes nós ignoramos. Há tantas coisas, a gente poderia falar aqui sobre relacionamento, sobre casamento, namoro. Podemos falar aqui sobre divórcio, relação sexual, negócio. A Bíblia fala de negócios. São tantas as áreas que a Bíblia trata e nós ignoramos hoje. Nós nos associamos com os incrédulos de uma forma tranquila. Nós permitimos que os nossos jovens tenham uma vida sexual ativa e a gente não se importa. Quando eu falo a gente não se importa, eu não estou dizendo especificamente pessoa, mas coloquei de uma forma geral. Então, na verdade, nós não estamos dando ouvido à palavra de Deus. Então, na teoria, nós dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus, mas na prática, nós não a tratamos dessa maneira. E por isso que muitas vezes nós não obedecemos a palavra, pois ela não faz parte do meu manual de vida. Ela não faz parte como uma verdade única, como uma verdade absoluta na minha vida. Vocês querem ver uma questão? Já dei esse exemplo diversas vezes na igreja, mas sem querer trazer polêmica,
Mas a grande questão é o seguinte: você ora pelo aquele político que não é do seu agrado, mas está no poder? Dependendo da esfera, seja municipal, estadual ou federal, a Bíblia fala que nós devemos orar pelas autoridades. Mas nós não fazemos isso via de regra. Nós devemos orar pelo juiz de direito da cidade, pelo comandante da polícia militar, pelo delegado, pelo prefeito, pelos vereadores, pelo secretariado. São pessoas que, de certa forma, são investidos de autoridade no nosso município. Mas se eu não gosto, se não é do meu lado, se não é do meu isso, meu aquilo, eu não faço. E nós deixamos de cumprir a palavra, onde nos fala da gente interceder. Outro exemplo, a Bíblia nos ensina que não podemos ter balança enganosa, que não podemos ter 2 pesos, 2 medidas, que temos que ser honesto, que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não, que passar disso vem do capeta. Mas quantos crentes que são desonestos? Ou seja, não estão obedecendo a palavra. Então, quando Jesus fala, olha, vai para Galiléia, lá nós vamos nos encontrar, é a questão também deles obedecerem à voz de Cristo. Depois Jesus Cristo fala que vocês ficam juntos até serem revestidos do alto, do meu poder. Então, Deus, Cristo, foi dando instruções, sabedoria, para que essas pessoas pudessem realmente cumprir a palavra. Mas em alguns momentos eles não lembraram da palavra. E eu te pergunto hoje, você tem lembrado da palavra de Deus diariamente na sua vida? Veja, não estou nem falando de você ler diariamente. Eu já falo muito disso. Mas minha pergunta é outra. Em cada atitude tua, você tem certeza que você está obedecendo a palavra? Meu irmão. Minha irmã. Precisamos parar e pensar. Mas a terceira coisa que eu fiquei pensando nesse imperativo de Cristo, e depois depressa e dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai diante de vós para a Galiléia, ali o vereis, é como vos digo. Versículo 10. Então Jesus lhes disse, não temais, ide, avisai meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Uma coisa que nós não gostamos é de esperar. Nós somos imediatistas. Nós queremos a coisa para agora. Os discípulos tiveram que aprender a esperar. Jesus veio se manifestando para um, para outro. De repente se manifestou para a maioria. Depois voltou. Mas nós muitas vezes não sabemos esperar o momento de Deus. Na caminhada cristã, muitos se desviaram dos caminhos sobre a alegação que estava demorando. Cristo não falou que ia ser rápido, mas ele falou que vai voltar. Como nós falamos domingo, ele vem na plenitude do tempo. Então ele vai voltar também na plenitude do tempo, no tempo exato de Deus. O que nos cabe é saber esperar. E saber esperar não é esperar no sentido de sentar e não fazer nada. Existe uma teoria que a volta de Cristo está iminente. Ou seja, o que é isto? É que Cristo pode voltar a qualquer momento, que tudo já se cumpriu. Os defensores dessa teoria, eles alegam o seguinte, que você não precisa nem fazer compra por mês. Você deveria comprar as coisas para o dia. Porque se Jesus voltar, vai ficar aquilo ali tudo. Para quem vai ficar aquilo? Vai ficar para os outros. Aí eles até pegam o que eles falam. Vai sair e deixar para os outros? Não dá para entrar muito nessa teoria agora. Que aí vai entrar outras questões também. Mas essa teoria existe, que eles acreditam que a volta de Cristo é iminente
E de repente pode voltar agora, no meio dessa live. Espero que você não fique, pois eu não vou ficar feliz. Eu vou partir feliz com o Senhor, pois eu tenho certeza da minha salvação em Cristo Jesus. Entendeu a brincadeirinha? Espero que sim. Mas, querido, nós não gostamos de esperar mais. Nós não queremos saber mais disto. Na verdade, eu creio que as coisas estão se cumprindo, mas não creio nessa teoria que a volta de Cristo é iminente. Creio que ainda tem coisas a se cumprir, há promessas, há fatos ainda que vão acontecer. Já estão acontecendo muitos, mas Cristo está voltando. Mas eu tenho que esperar pacientemente no Senhor. Então essa ideia, eu desviei, eu saí, é porque eu cansei de esperar. Eu acredito mais que essas pessoas nunca tiveram uma verdadeira conversão a Jesus Cristo. Pois, querido, enquanto eu espero, já desfruto da comunhão com Deus. Eu sinto a presença de Deus, eu consigo ver Deus mover na minha vida, eu consigo ver nas adversidades Deus cuidando de mim. Mas a verdade é que no momento que a gente espera, muitas vezes o nosso foco se desvia. No Evangelho de João, capítulo 21, fala que alguns discípulos falaram mais ou menos o seguinte: olha, sabe de uma coisa? Vamos pescar. É aquela pesca maravilhosa. Eles saem para pescar porque talvez entediados, cansados de repente de esperar. Fala, vamos pescar, vamos fazer o que a gente sabe fazer. Ou seja, se entrar aqui no mérito do ir pescar, mas a gente poderia pensar humanamente de voltar à minha velha prática. E olha que nem estou falando de pecado. Quando Jesus chama os discípulos, os pescadores, ele fala que vos faria pescadores de homens. E agora no Evangelho de João eles voltam para pescar peixe. Ou seja, voltar ao velho serviço. E Jesus vai de encontro a eles. Eles têm aquela noite ali, não pegam nada. Jesus fala, não, joga do outro lado. Sobre a palavra de Deus eles jogam, a palavra de Cristo eles jogam e pescam maravilhosamente. Mas eu quero trazer aqui essa ideia, fazendo esse paralelo entre a volta das velhas coisas, e nem estou falando novamente, não estou falando de pecado, entre aquilo que Deus tem nos chamado. Então muitas vezes nós estamos esperando, e essa espera nos faz perder o foco de Deus. Eu conheço cristãos que ainda, quando na adolescência, desejavam servir a Deus como pastor. Só que eles tinham que aguardar o tempo, eles tinham que estudar, tirar o ensino médio, ter 18 anos, já ser membro professo da igreja, para depois ir para o seminário. Muitos, no meio do caminho, esqueceram a vocação. Outros acharam que era bobagem se preparar, porque Deus estava vocacionando, eles iam ser o que eles têm que ser sem tempo devido. Foi frustrante. Outros se desviaram com tantas ideias, com tantos caminhos. Saber esperar é saber entender o tempo de Deus. Mas eu só consigo esperar se eu souber o que vai acontecer e qual o objetivo. É como você vai viajar de avião, o seu voo é 3 horas da tarde, você tem que chegar 1 hora da tarde no aeroporto, fazer check-in, despachar bagagem, essas coisas. Você entra para a sala de espera pelo menos com 1 hora de antecedência. Mas você está ali tranquilo, você sabe que 3 horas você vai embarcar. Então você está esperando de boa. Mas se deu 3h05, 3h10, o avião não chegou, a gente já começa a ficar agitado, preocupado. Ir para Galileia também é saber esperar o tempo de Deus se revelar ali para eles. E depois, saber esperar o tempo que Jesus ia ser assunto aos céus e haver a descida do Espírito Santo, quando eles seriam revestidos de poder do alto, e assim ir fazer a obra de Deus. Mas muitas vezes nós temos perdido o foco,
ou estamos com o foco distorcido daquilo que precisamos viver. Reverendo Hernandes Dias Lopes, creio que a maioria conhece ele. O testemunho de vida dele é muito bonito. Eu já ouvi algumas vezes o testemunho dele e estou fazendo um curso que ele dá o testemunho dele de novo. E entre tantas coisas que ele fala, uma delas é interessante, que ele começou a estudar com 8 anos. Com 12 anos já não tinha mais o que estudar. Morava na cidadezinha, na roça, não sabia nem o que é luz elétrica, pra vocês terem uma ideia. É muito bonito o testemunho dele. Vem de uma família muito pobre. E assim foi a vida dele, E Deus foi usando ele, capacitando. E aos 18 anos, ele falou com um presbítero lá da igreja. Já dava alguns estudos na igreja, algumas pregações. E ele falou com o presbítero o seguinte: olha, daqui a uns anos, quando eu conseguir me formar em advogado, realizar os meus sonhos, aí depois que eu tiver conseguido fazer tudo isso, ele fala que aos 18 anos ele tirou o título de eleitor dele, se filiou a um partido político, que ele queria também ser político, queria transformar através da política. Então agora o ideal dele era formar em advogado, ser um excelente advogado de sucesso. Então quando ele conseguisse realizar os sonhos dele, ele iria para o seminário. Aquele presbítero, ele diz que olhou nos olhos dele, colocou o dedo no nariz dele e diz para ele assim: você quer dar a sobra para Deus? Você quer fazer tudo e dar a sobra para Deus? O Hernandes diz que naquele momento ele teve confirmação do chamado dele. E ali ele foi para o seminário e foi se preparar para ser pastor. Querido, por que eu estou contando isso? Porque muitas vezes você está se precipitando, porque você acha que está demorando demais. Dentro da visão hoje da igreja presbiteriana, se você chegar para mim amanhã e falar: pastor, quero ser pastor, você vai ter que passar pelo conselho, ser acompanhado pelo conselho, depois ir para o presbitério, para o primeiro exame, ficar 1 ano sendo acompanhado. Depois, se tudo correr bem, que talvez você comece a ser preparado no seminário, para depois de 3 anos, ter mais 1 ano de prova, para depois ser ordenado. Muitos desistem no meio do caminho, ou vão para algumas igrejas, algumas denominações que te ordenam de qualquer jeito. Por quê? Porque perde a esperança, perde o foco. Parece que está demorando muito, mas não é demora, é o tempo de Deus nos moldar para aquilo que Ele quer. Agora, existem aqueles outros que desviam seu foco por causa disso e querem outra coisa. Às vezes querem ser um advogado brilhante, fugindo do propósito de Deus, talvez inconscientemente, como era o caso do Hernandes. Qual é o teu caso? Qual é a tua situação? O ir para a Galileia, o esperar lá, isso te incomoda? Quando Deus fala com você: espera, aguarde, vou te moldar primeiro, não será desse jeito? Você tem perdido o seu foco? Tem perdido a sua direção? Ou você tem procurado encurtar caminhos, procurado atalhos, achando que Deus vai te abençoar desse jeito? Querido, ir para a Galileia é esperar o tempo de Deus, é saber esperar o momento de Deus, é manter focado, entendendo que esse tempo de espera é o tempo de ser moldado, de ser amadurecido pelo querer de Deus. Convido você, amado, a parar e pensar sobre isto. Quando Jesus ressuscitou, as mulheres vão lá, mas ela recebe essa palavra que Ele ressuscitou e que vai diante deles para a Galileia, como Ele havia dito.
O próprio Jesus falando a elas, fala, não temas, ide avisar meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. E nesse sentido, a gente tentou mostrar para você, a Galileia também é sinônimo da gente estar juntos, esperando a manifestação poderosa de Deus, lado a lado, ombro a ombro. Nesse momento de pandemia, não podemos estar presencialmente na igreja, mas estamos online. Estamos através de conversa, às vezes através de aconselhamento, através de uma visita ou outra quando a pessoa pede. Mas estamos aqui juntos, porque somos uma família. E para a Galileia, fazendo esse paralelo, é obedecer a palavra. O ide de Cristo para lá. E para isso eu preciso saber se a palavra está no meu coração. Se tudo que eu vou fazer passa pelo crivo da palavra. Se cada decisão passa pelo crivo da palavra. E para a Galileia, nesse paralelo, é saber esperar o momento de Deus. O momento de Deus se revelar. O momento de Deus se colocar na nossa frente. Falar, paz seja convosco. Aleluia. É o momento de estar ali sendo preparado e moldado. Não achando que está demorando, mas que está no tempo de Deus. E que Ele vai fazer o propósito dEle. Não se deixar desviar o foco. O Senhor te chamou para ser filho dEle, para servir a Ele, para andar em santidade, em compromisso com Ele. Então não deixe que a aparente demora leve você a desviar o foco. Leve você a querer voltar às velhas práticas. Fique firmado. E que assim Cristo possa abençoar a sua vida. Que possamos esperar juntos, que haverá um momento que todos os olhos verão, todos os ouvidos ouvirão, todo o joelho se dobrará. E nós vamos ver a glória dele sendo manifestado em todo o mundo. E nós vamos poder nos alegrar, pois valeu a pena. Vale a pena servir ao Senhor, vale a pena ficar firme. Que Deus assim nos abençoe. Vamos ter uma palavra de oração? Santo Deus e eterno Pai, bendito é teu nome. Toda honra, toda glória, todo louvor e adoração pertence ao Senhor. Queremos viver, ó Pai, de maneira a glorificar o teu nome e exaltar o Senhor. A bendizer o Senhor para todo sempre. Pai, que a tua palavra seja uma verdade na nossa vida. Que possamos viver unidos, ó Pai, lado a lado uns com os outros. E que, ó Pai, até que o Senhor volte, estejamos focados no propósito do Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amados, antes de nós estarmos orando pelos nossos pedidos, né? Tenho certeza que você já mandou aí no seu chat do YouTube os pedidos de oração, né? Que a gente possa estar realmente focado aí em Deus. Quero dizer para você o seguinte: ainda essa semana nós não teremos nosso culto presencial, conforme o conselho já decidiu. Enquanto permanecer a onda roxa, nós não temos culto presencial. Quando terminar a onda roxa, a gente vai fazer uma avaliação de como que está a nossa cidade, né? Para a gente ver quais as reais condições da nossa região, da nossa cidade principalmente. Ontem, graças a Deus, alguns casos baixou bem, né, os casos de contaminados aqui na cidade. Louvado seja Deus, a gente continue orando. Continua orando também pelos membros da igreja que estão contaminados e outras enfermidades mais. Né, mas nós continuamos aí servindo ao Senhor. Né, mas, então, esse final de semana, nosso culto ainda será online, na Escola Bíblica, culto à noite. Participe conosco. Né, que você continue firmado conosco aí, em nome de Jesus. Mas nós não queremos que você fique sozinho. Nós não queremos você com ansiedade, com depressão, com angústia. Nós estamos aqui para andar junto com você. Então, você querendo conversar, querendo bater um papo, nós estamos aqui à disposição. Basta você ligar, a gente acerta, você vem aqui no gabinete pastoral, se for o caso, a gente vai na sua casa, né, para estar orando com você, para estar abençoando sua vida, em nome de Jesus. Como nós temos falado desde a pandemia, as nossas visitas são marcadas por causa da pandemia. Mas nós estamos juntos com você. Outra coisa importante que eu mandei hoje no grupo de WhatsApp, né, se você tem passado por alguma necessidade, ou você sabe de alguma família que está passando por necessidade, entre em contato com a mesa diaconal, para que a igreja possa te ajudar. Graças a Deus, os irmãos têm sido fiéis nos dízimos, nas ofertas. Você ainda não? Então passa a ser abençoado, fiel nos dízimos, nas ofertas.
E por isso a igreja hoje ela pode ajudar as famílias que têm passado necessidade. Então entre em contato com a Secretaria de Ação Social e Diaconia, né, para que a gente possa avaliar aquilo que nós vamos poder ajudar você ou a família que você conhece. E por isso que é importante também os irmãos permanecerem fiéis nos dízimos e nas ofertas. Você pode entregar seu dízimo aqui no gabinete pastoral, você pode fazer transferência bancária, você pode depositar, você pode passar um Pix, você pode trazer seu dízimo e entregar para o tesoureiro, ou se você não está saindo, você pode ligar para o tesoureiro e ele pega o dízimo na sua casa. Mas nós queremos estar continuando com os nossos compromissos e também continuando a poder ajudar as famílias necessitadas. Que assim você entre em contato conosco, em nome de Jesus. Vamos estar orando? Senhor, muito obrigado pela fidelidade dos irmãos que têm entregue seu dízimo, sua oferta, com fidelidade à casa do Senhor. Glórias ao teu nome, que na tua casa não tem faltado o mantimento. Mas também não queremos que falte na casa, ó Pai, dos teus filhos. Então, Senhor, se há irmão passando necessidade, ou se nós sabemos de alguém, que nós possamos, ó Pai, em Cristo, ajudar uns aos outros para a glória do teu nome. Que a tua igreja também seja esse canal de bênção. Obrigado, Senhor, pela vida desses irmãos que têm sido fiéis. E aqueles que sentiram dificuldade, que o Senhor toque nos seus corações também, Pai, para que eles voltem ou comecem a ser aquelas pessoas que entregam o seu dízimo com alegria na casa do Senhor. Pai, nós queremos clamar ao Senhor também por todos os pedidos que foram aqui colocados no YouTube, no chat do YouTube. Pai, o Senhor conhece cada um deles, ó Pai. O Senhor conhece a necessidade de cada um deles. Peço que o Senhor estenda a sua destra, Pai, de poder e graça, e toque no coração de cada uma dessas famílias, de cada pessoa que está aí se recuperando do Covid, ou que descobriu que está contaminado. Pai, que o Senhor dê paz e tranquilidade no seu coração, que o Senhor dê direção do teu Santo Espírito. Também as pessoas que estão com outros problemas, oh Deus, visita, Senhor, poderosamente, estenda a sua destra de poder e graça. Também aquelas pessoas que estão passando por problemas emocionais, físicos, Pai, problemas espirituais. Senhor, leve do teu poder sobre a vida deles e faça grande coisa nas suas vidas, ó Pai. É assim que nós colocamos a vida de cada um deles diante do teu altar. E nesse momento, Pai, nós clamamos ao Senhor que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o imenso amor de Deus o Pai, a comunhão, o discernimento, a sabedoria do Espírito Santo, seja sobre todos eles, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe sua vida. Até sábado, até amanhã com o Grupo Eco, através do Zoom. Espero você. Sábado, reunião da mocidade às 8 horas no Zoom. Domingo, a escola bíblica às 9h30. E o culto à noite às 18h45. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Forte abraço, querido.